Olá pessoal, hoje eu acordei não com a voz legal, além da tosse e da gripe, também tô com a garganta inflamada e já até melhorou minha voz, né? Quando eu mais cedo tava falando assim, parecendo que tinha um bolo assim na garganta e um desânimo, muita dor no corpo. Não gosto de tomar remédio, mas estou tomando. Não sou fã de tomar remédio. Acho que remédio arruma uma coisa e estraga a outra, mas tem que tomar, né? E tomei Vick para essa tosse. Tomei umas de pirona porque a garganta estava doendo demais. Tava doendo para tudo, para conversar, para engolir. E mesmo assim, às vezes eu falo assim pra mim mesma, eu tava hoje lavando uma pia de prato enorme, que eu pensei que eu nem ia lavar porque eu tava muito esmurecida. Já lavei um monte de roupa e tem mais outro monte, eu fui até botar ativar ali no tanquinho pra ficar no modo molho, pra não ficar barulhando enquanto eu tô falando com vocês. Esse outro barulho é o Antônio assistindo o pessoal falando de jogo. E já fiz comida, mesmo assim eu pensei que eu não ia dar conta de fazer nada, porque muita dor no corpo. E dor de cabeça, enjoada também, acordei bem enjoada, enfim. Mas daí eu tava lavando os pratos e pensando, poxa Cleide, você é realmente uma besteira, então você tem feito uns vídeos que pelo amor de Deus. Mas eu falei, eu acho que eu vou dar um tempo, vou parar de ser tão... Quando eu achar um conteúdo bem legal, eu faço. Eu falando comigo, né? Lavando os pratos e falando assim. Mas o vício, né? Já viciei aqui de estar conversando. Isso é uma terapia, pode não ser terapia, mas é terapêutico, eu diria assim. E algo parece um imã, me chama. Eu não vou gravar, minha voz não está ajudando, eu não estou bem. E aí eu falei, não vou gravar e vou dar um tempo, vou ver se eu arrumo uns conteúdos mais legais, né? Para estar postando. Mas daí é uma coisa maior que eu, uma energia me puxa e eu tenho que vir falar. Ontem eu falei da Rainha Esther e do tio dela, né? Que eles eram vítimas, né, de algumas emboscadas, de algumas traições, mas antes que eles caíssem, realmente escorregassem na emboscada, alguém, né, certamente um anjo de Deus sempre alertava que estava acontecendo sobre aquelas coisas. E o que eu pude ver na história de Esther é que se você realmente anda, né, numa caminhada com Deus, caminhar com Deus, gente, não é só você ajoelhar sem fervor, sem saber por que está ajoelhando. Muitas vezes você ajoelha só porque você está no costume de ajoelhar. Mas você ter uma comunhão com Deus é bem maior que isso. Às vezes você não está também cheia de virtude para se ajoelhar para Deus, mas você o tempo todo você clama ao Senhor para que essa virtude retorne, né, à sua vida, porque é a virtude que nos faz ter vitória, que nos faz se aproximar de Deus, se aproximar do bem, das conquistas, das vitórias. Exatamente isso, porque quando você se afasta da virtude, você começa a achar que tudo é, deixa, eu posso fazer assim, não vai me acontecer nada, isso é besteira, e você vai se perdendo. Se você não busca viver com virtude, com uma coerência, né, respeitando sua energia com Deus, daí você desanda. E andar com Deus não é só porque você diz que anda,
Na verdade, você tem que buscar, né? Buscar todos os dias estar com Deus. Dizer que anda, todo mundo diz. Agora, receber o Espírito Santo é diferente, né? E para isso você tem que ter uma porta da sua casa, que é a morada do Espírito Santo, é o seu corpo. Você tem que estar sempre com a porta aberta aos conselhos do Senhor, as leis, né? Andar na lei do Senhor, que ele não é um desgoverno, você não faz o que você quer, não é do jeito que você quer, mas você vai conversando com o Senhor. E claro que tem dias que tá pior que outros, né? Hoje mesmo não tô bem, hoje eu tô com dor de cabeça, tô com esse problema na garganta, hoje eu tô com dor no corpo, hoje eu estou extremamente abalada na minha saúde, né, no meu sistema imunológico, mas isso não me faz me lamentar. Eu tô aqui, eu sei que Deus vai me curar, né, e que eu vou fazer uns remédios, uns chás e fazer por onde eu ficar boa e buscando no Senhor também, porque quando o seu corpo adoece, muitas vezes é porque sua alma está triste. Às vezes você não sabe porque sua alma está triste, mas ela se entristece. E aí é onde você tem que continuar buscando a virtude, né? O amor divino, o perdão, orar por aquelas pessoas que você não gosta muito delas, mas elas são filhas de Deus também. E aí você ora por essas pessoas, porque isso é um descarrego também de coisa ruim, de energia ruim. Quando você ora para as pessoas, mesmo aquelas que te fez mal, ou que te faz mal, ou que te deseja mal, ou que não são boas com você, não põe elas no seu coração sem orar. Entrega elas para o Senhor. Fala, Senhor, só o Senhor conhece o coração dessa pessoa, só o Senhor conhece o que ela trama, o que ela pensa, e que o Senhor pode, né, tá cuidando dessas pessoas. Então, não ora só para quem tu ama, ora para aqueles que tu não tem afinidade, porque isso libera energia boa para a sua vida e para a vida, para o bem-estar, né, dos ambientes onde a gente vai. E nós precisamos o tempo todo estar entrando em ambientes diferentes ao nosso trabalho, uma visita que fazemos, enfim, em vários lugares. É uma compra que vamos fazer. Nós precisamos estar preparados com o coração limpo. E às vezes eu fico pensando sobre o meu estilo de ser e às vezes eu me admiro também com esse meu jeito de ser. Do tipo, isso, né? Que às vezes eu quero andar com a paz interior bem maior do que a que eu realmente estou sentindo. Então eu estou sempre buscando e sempre passando para vocês também. Isso não significa dizer que eu não tenha meus momentos de pânico, de tristeza, meus momentos de incerteza, às vezes até desesperança, né? Mas o Senhor vem e reativa e diz: levanta, minha filha, porque você é forte, né? E o é forte não é de você, é do que Deus te faz. Quando você é forte em Deus, quando você é forte porque você acredita num superior, aí você realmente é. E hoje, apesar de eu ter acordado assim, eu estou feliz, agradecida a Deus por os meus filhos, por os meus netos, pedindo ao Senhor que os guarde, os livre de perseguições, de maldade, de pessoas que são perversas gratuitamente, que o Senhor dê o livramento aos nossos jovens, não só aos meus, mas os jovens que estão por aí, que são mais propensos a cair em alguma cilada, que o Senhor os guarde, os livre, os governe, os proteja sempre. E eu vou encerrar o meu vídeo falando assim: pode até ser que o meu conteúdo ainda não enche os olhos das pessoas, não
não causa interesse, não conquista, mas um dia vai chegar o grande conteúdo, eu vou saber falar das coisas com mais certeza, né? Vou estar pregando, porque quando Deus quer usar a gente, Ele faz, Ele vai preparando, e de repente você está maravilhosamente impecável. E é nisso que eu acredito. Eu acho que eu ainda vou ser aqui muito interessante no YouTube. Muito interessante para a vida de outras pessoas. Talvez por a minha vontade de estar sempre crescendo, sempre melhorando. Crescendo, que eu digo, não é financeiramente, gente, jamais. Não é assim que eu falo. Pode crescer, eu quero. Mas eu, em momento nenhum, abro minha boca para dizer que eu vou crescer, que eu estou crescendo, de ficar poderosa, de ficar rica. Não é sobre isso. Crescer como desenvolver como ser humano, ser mais acolhedora, ser mais caridosa, ser mais perto, né? Mais semelhante mesmo, mais parecida com o que o Senhor Deus, o Senhor Jesus nos ensinou a andar com humildade, passar o seu recado com humildade, sem se achar melhor, sem esse tom de orgulho, esse tom de eu sou o melhor, o bonzão. Então, é nisso que eu espero, é melhorar cada dia mais como ser humano, ser mais agradável de se ver, de se ouvir, e que eu aprenda, né, passar o evangelho, passar sobre Jesus Cristo, que eu aprenda a falar de Jesus, que Ele me ensine a falar dele de uma forma bem abençoada, bem bonita. E falar da minha vida também, das superações, das coisas que superei, das coisas que acreditei, que chamei para minha vida como se já fosse, mesmo quando elas ainda não eram. E eu aprendi a fazer isso. E hoje, às vezes eu me acho sim, pouco assim, uns assuntos meio desregulado, meio besteirento, mas é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu estou vivendo e é o que eu acredito. Não é nada assim que eu estou forçando, é meu jeito mesmo, natural. E se for bobo, eu estou feliz com ele, porque esse é o meu jeito, eu não estou forçando, não estou fingindo. Isso é o que eu sinto e na minha mais profunda simplicidade eu passo o que eu sou para vocês. E às vezes eu me revolto sim, né, com algumas exploração que as pessoas fazem em cima de você. Às vezes eu me revolto com as pessoas usar você para um fim que é bem mais lucrativo para eles e para você é mais só estão te usando. Então, às vezes eu me revolto com essas coisas também, mas tento sempre caminhar de uma forma que eu compreenda que hoje eu estou caminhando assim, que alguma pessoa está me explorando de alguma forma, poderia eu ser mais bem reconhecida no que eu faço e não sou, mas eu não desisto disso, porque eu acho assim que quando uma pessoa não te valoriza, você se autovalorize e clame ao Senhor, porque o Senhor sabe a hora de te exaltar, a hora de te mostrar que você tem realmente gabarito para estar num lugar e ser respeitada como tal. E eu fui esperando acontecer as coisas dessa forma. Claro que muitas vezes me magoei, tive que ficar calada, tive que aguentar coisas que não me fazia bem, tive que viver coisas que não me fazia bem, mas tudo no intuito de um dia melhorar, de um dia eu alcançar um lugar maior, um lugar mais tranquilo e um lugar que o meu reconhecimento fosse realmente me favorecesse, né? Me ajudasse. E eu vou empurrando, né? A vida, vou levando e nunca sem fé. Eu sempre acordo e agradeço a Deus por as coisas boas que Ele faz na vida do meu filho, da minha neta, da minha filha, do meu neto, do meu marido, na minha vida, na vida das minhas irmãs, de minhas sobrinhas. E agradeço a Deus também por a paz que Ele
põe reinar no coração dos nossos governantes, dos nossas autoridades, porque quando você não ora para um todo, é como eu costumo dizer que você vive na frente de uma barragem com todo mundo, e quando você não zela para ter uma vida boa, você corre o risco de todo mundo, às vezes, eu vou fazer isso não, porque tem tanta gente que poderia fazer, fica esperando que eu faça. Mas quando essa coisa te defende, essa coisa te protege e protege todos, você tem que pensar na parte que protege. Porque quando você diz assim, ninguém está fazendo, ninguém está mudando, está todo mundo fazendo desse jeito, também vou fazer. Mas se você souber que se você começar a mudar uma coisinha, mínima que seja, você já faz a diferença, e é através disso que outras pessoas vão, né, se sentindo convidadas a fazer também bonito, porque se você pensar sempre em você, se os vizinhos estiver se incendiando, você também corre o risco de se incendiar. Então zela por um todo, ora por o teu vizinho, ora pelos superiores, ora para que a paz fique reinando entre nós. Não adianta a gente pedir benefício para a gente, além de ser muito egoísta, e normalmente o Senhor não nos ouve, né, dessa forma. Quando você só pensa em você, só pede para você, tá o tempo todo orando só para você, às vezes nem está precisando tanto de você pedir tanto, clamar tanto, né? Mas começar a agradecer e começar a pedir paz na vida dos outros também, bonância, fartura, vitórias, bênção. Isso é uma energia que é como se tivesse um botão. Quando você começa a orar pelas outras pessoas e não demora de perdoar alguém que está te incomodando dentro do teu coração, vai treinando, né, para perdoar essa pessoa, porque tudo isso libera energia boa, tudo isso facilita você abrir seu caminho, as coisas boas acontecer para você também, porque se você se prende a uma energia ruim, ela te fecha a acontecimentos chatos, porque é como se você tivesse chamando como imã para aquelas coisas ruins, tá ali apertando sua mente, apertando sua alma, apertando seu coração. Então, ore pelas outras pessoas também, pelos outros países, por aqueles que estão passando por dificuldades, por guerra, por fome. A gente tem que orar por esse povo, né? E agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida, pela bondade de Deus em nossas vidas. E o que eu quis falar de Esther é o seguinte, é que ontem eu deixei o vídeo aí, que fala que Ramã criou uma forca, porque ele não gostava do tio de Esther, porque o tio de Esther não se reverenciava a ele, não ajoelhava para ele, não tratava ele com a altura, né? A altura, ele achava sempre, então ele tinha uma marcação com esse tio de Esther, e preparou forca e tudo para ele, só que no final das contas, no final da história, quem foi para essa mesma forca foi ele próprio. Então é um alerta, né, pra gente que às vezes fica o tempo todo, quero ver fulano assim, quero ver fulano assim, quero ver fulano assim. Muitas vezes quando você chama uma coisa ruim para alguém, ela te acontece primeiro, ela acontece a você. É como se fosse uma bola de ping-pong que bate lá na parede e volta para você. Isso é verídico, isso você pode observar que sempre que você faz uma energia ruim para alguém, ela sempre volta para você. Então é melhor você fazer energia boa, e aquelas pessoas que te faz pensar coisa ruim, vá substituindo ela por pensamentos bons, diferentes.
E agora eu vou encerrar o meu vídeo, que eu vou terminar de lavar as roupas e terminar de assar a carne, que eu desliguei aqui a panela por causa do barulho. E peço a Deus, né, que todos vocês tenham saúde, paz, tenham alegria no coração e emane energia boa, porque assim as coisas boas acontecem para você também. E eu falo assim, que às vezes eu falo que eu sou besteirenta, porque já escutei muita gente me chamar de besteirenta, mas às vezes também eu me sinto bastante inteligente, bastante capaz, e às vezes não, mas às vezes sim, que bom, né, que é assim, que não é o tempo todo que eu me sinto boba. E quero desejar a todos um fim de semana excelente e que eu também consiga ficar bem, né? Que o próximo vídeo eu já faça com a voz melhor, mais agradável. E que eu esteja bem também para não estar sentindo essa dor. Beijo, Deus abençoe a todos vocês. Minhas pedras preciosas, meus diamantes, que agora eu descobri que o diamante é o material natural mais duro, né, conhecido no mundo. Então eu escolho chamar vocês de meus diamantes porque são eternos, são inriscáveis, são inquebráveis, né, e perfeitos na minha vida. Eu amo vocês demais, cada um de vocês que se inscreve, que clica em se inscrever, que deixa um comentário, que deixa um joinha. Isso é uma alegria extraordinária. Isso é energia que chama energia boa para minha vida, são vocês. Porque não adianta eu ficar aqui na frente falando se eu sou besteirenta ou se eu não sou, se eu sou essa, se eu não sou, e de repente eu não conquisto ninguém. E aí isso não tem importância. O que tem importância é se você está gostando, se você fica um pouquinho comigo e se você me acha que eu posso ainda fazer sucesso, sim, que eu posso ir muito longe, mas claro que eu preciso apurar melhor as minhas palestras, né? Apurar melhor meus conhecimentos e estar aqui na frente conversando com vocês. Eu estou me lapidando também. Não considero que sou um diamante ainda, mas talvez uma pedra rara que estou em mudança quando se está lapidando, né, para chegar a pedra, né, preciosa mesmo, de verdade. Acho que ainda sou uma pedra bruta. Mas vocês são meus diamantes, minha plateia mais perfeita, mais agradável, mais maravilhosa. Sonho sim com um dia que a plateia tiver, que eu não dou conta de responder nos comentários, eu vou ter que fazer vídeo para responder vocês. Claro que eu sonho com esse dia. Estou esperando esse dia de mudanças, de sucesso. Enfim, que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com a fé em Deus.